O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de Todos os Santos. Ela é sempre celebrada no dia 1º de novembro e ela começou a ser oficialmente assim celebrada em toda a igreja, em todas as dioceses do mundo, a partir do século IX. Século IX ali ela começa a ser celebrada em todas as dioceses do mundo. Antes disso, era celebrada em algumas dioceses pontualmente, depois foi estendida a todo o mundo. Celebrar todos os santos, o que é que significa isso? No Apocalipse de São João, que nós acabamos de ler, capítulo 7, João ele vai descrevendo uma visão, falando de uma visão, e ele contando várias coisas que ele viu, que vão acontecer. Ele fala sobre o número dos eleitos, aqueles que foram eleitos por Deus, e ele diz assim: aqueles que estão diante do Senhor é aqueles que vieram da grande tribulação. Qual a grande tribulação? A grande tribulação é muito simples, é a vida. A vida é a grande tribulação. E todos que estão no céu passaram por aqui, uns sofrendo mais, outros sofrendo menos, uns mais fortes nas suas virtudes, outros pouco menos, mas enfim, aqueles que passaram pela vida, pela grande tribulação e hoje se encontram diante de Deus. Para a gente poder entender esta festa de hoje, a solenidade, a gente precisa compreender qual é a doutrina católica a respeito da morte, né? Qual é essa doutrina? Uma coisa que nós estamos assim quase que nos acostumando por causa da influência protestante, que tem aí 500 anos já, mais de 500 anos. Os protestantes eles dizem assim, que você morre, aí você vai ser enterrado, sepultado, né? Ou queimado, cremado, sei lá, você vai para o pó da terra e você fica ali dormindo, o seu corpo, a sua alma, tudo dormindo, até Jesus voltar no grande dia da vinda de Jesus na parousia, né? O grande Armagedon, o retorno de Jesus, o retorno do grande rei. Naquele dia ele vai chamar todos os justos e eles vão se acordar e vão agora, uns dizem, inclusive, né, o bem específico,
são os testemunhos de Jeová. Diz: todo mundo vai acordar e vai voltar a morar aqui nessa terra, essa terra melhorada, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e vai voltar a viver aqui. Outros dizem: não, vai para o céu, mas vão acordar. Isso não é verdade. Isso não é a Igreja Católica, não é a doutrina católica. O que é que a doutrina católica diz? Que nós somos compostos de duas realidades: o corpo e a alma. São duas instâncias nossas, duas partes de um mesmo ser. Nós somos compostos de duas partes. Nós temos o período da nossa vida, que é o tempo da nossa tribulação. Para uns é mais, para outros é menos, mas esse período já está determinado por Deus desde o momento que nós nascemos. Quando chegar no final deste nosso tempo, dessa tribulação que é a nossa vida, a gente morre. O nosso corpo vai para o chão e a nossa alma imediatamente se apresenta diante de Deus. E quando ela se apresenta diante de Deus, no dia da nossa morte, nós seremos julgados por Deus. E desse julgamento terão 3 destinos que a gente pode ir. O primeiro é o inferno. E uma vez que você foi condenado ao inferno, acabou para você. Você vai passar a eternidade inteira no sofrimento eterno. É assim que é a doutrina católica. Ou então, se você era uma pessoa que viveu a fé, mas não morreu totalmente purificado de todas os seus defeitos, as suas coisas, as suas mazelas, mas você buscava Deus, amava Deus, queria ser de Deus, lutava por Deus, você vai para o purgatório. Lá no purgatório, durante um tempo, você vai se purificar. E depois de purificado, você entra no céu, a segunda instância, purgatório. Mas se você foi uma pessoa, como Jesus disse no Evangelho de hoje, bem-aventurada, você fez tudo isso que o Senhor pediu no Evangelho, você amava Deus de todo o seu coração, você viveu a fé, a esperança e a caridade em plenitude, você morreu, imediatamente a sua alma estará diante de Deus, no céu. Não vai nem passar pelo purgatório. Você morreu pleno. E por causa destas pessoas que já estão no céu, que já está inundado o céu de gente, não está vazio como dizem os protestantes, é que nós fazemos esta celebração hoje. Então hoje nós celebramos todos aqueles que já estão no céu. Alguns foram canonizados pela Igreja: Santa Teresinha, São Sebastião, São Francisco, Santo Antônio. Esses aí a gente oficialmente reconhece que eles já estão no céu, porque eles interagem conosco e fazem milagre no nosso meio. A gente tem certeza que eles já estão no céu. Mas aqueles que não fizeram nenhum milagre e tal, de repente até a sua avó, a sua tia, seu pai, seu avô, já são santos, estão lá no céu, não foram canonizados pela Igreja, mas já estão diante de Deus, contemplando Deus face a face. E é justamente para este que nós fazemos esta grande festa, esta grande solenidade. Nós celebramos a solenidade de todos os santos, todos aqueles que já estão na presença de Deus, no céu. É celebrado no dia 1º de novembro. No dia 2, que é amanhã, não, depois de amanhã, né? Hoje é sábado, né? Mas na verdade dia 31 a gente celebra já a solenidade de todos os santos. Na segunda-feira, dia 2, a gente celebra a comemoração dos fiéis defuntos. Significa que nós, segunda-feira, vamos rezar por todos aqueles irmãos que ainda não estão no céu, mas estão no purgatório, estão se preparando, estão se purificando para um dia entrar no céu. É o que nós celebraremos na próxima segunda, dia 2. Mas existe uma celebração que nós católicos não podemos fazer de jeito nenhum. Hoje eu vi pelas ruas da cidade umas pessoas maquiadas de caveira, de monstros, de diabo, de demônios. Uns estavam com umas vassouras na mão, umas coisas assim, né? É a celebração de Halloween, que nasceu nos Estados Unidos, mas é que a origem, né, assim, é mais forte lá. Não sei a origem exata, mas
esta celebração nós católicos não podemos fazer de jeito nenhum. Não aceito que os seus filhos façam esta celebração. O que é que significa comemorar Halloween? Significa que você está celebrando aqueles que foram condenados ao inferno. É a celebração daqueles que estão no inferno. Isso a gente não pode comemorar de jeito nenhum, porque por aqueles que estão no inferno, a gente não pode mais nem rezar, infelizmente. Quando Jesus conta a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, ele diz exatamente isso. O rico que viveu só para ele, por prazer, foi para o inferno. E lá do inferno ele gritava: Senhor, manda que Lázaro venha molhar pelo menos a ponta da minha língua, refrescar este calor, esse fogo que me queima. E Jesus disse: olha, sinto muito, mas agora já era. Você teve um tempo para decidir por Deus. E o tempo é agora. Nós temos tempo, nós temos essa vida. Nessa vida nós temos que nos converter para pelo menos a gente ir para o purgatório, porque do purgatório já é a garantia do céu. Pelo menos isso. Mas a gente vai ter que passar então por esta grande tribulação. E a grande tribulação está aqui. Jesus falou no Evangelho de hoje. Aqueles que serão bem-aventurados nos reinos dos céus. Os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? A gente xinga os outros dizendo: você é um pobre de espírito, né? Quer dizer, uma pessoa, como é que é? O sentido? Uma pessoa muito sem, como é que fala? Sem riqueza, sem riquezas espirituais, alguma coisa assim. Não. Pobre de espírito quer dizer uma pessoa que tem Deus como a sua única riqueza. Esse é um pobre de espírito, confia totalmente em Deus, acredita totalmente em Deus e tem Deus como a sua única riqueza. A única coisa que ele busca no mundo é Deus. Depois ele diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Uma pessoa que vive no sexo desregrado, uma pessoa que vive na obscenidade, na sem-vergonhice, na pornografia, numa vida imoral, é uma pessoa que nunca verá a Deus. Para ver Deus ele tem que ter um coração puro. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados, a última bem-aventurança ela é bem pesada. Bem-aventurado aqueles que forem injuriados, perseguidos e mentindo disserem todo tipo de mal contra ele por causa de Jesus, porque porque será grande a sua recompensa no céu. Nós celebramos com alegria então esta grande solenidade. Louvamos a Deus porque Deus, na sua infinita bondade, já encheu o céu de gente. O céu não está vazio. Na cruz a gente se lembra muito bem quando ele estava lá, o bom ladrão que se converteu, que tinha um coração arrependido. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse também já está lá no céu, na casa de Deus. Nós somos chamados, nós celebramos essas grandes pessoas, esses grandes irmãos, esta grande igreja que já está diante de Deus contemplando, mas ao mesmo tempo nós olhamos para a gente e hoje nos tornamos felizes porque nós ainda temos uma chance, temos tempo. Nós temos tempo de nos converter, nós temos tempo de voltar para Deus, temos tempo de pegar estas bem-aventuranças e de dizer assim: eu vou viver isso daqui, eu vou fazer valer a pena na minha vida. Cada um de nós é chamado a isso, e esse processo chama-se conversão. Só que o que é mais bonito de tudo isso, né? Deus nos chama a lutar nesta grande batalha, nesta grande tribulação da vida, mas a gente não está sozinho. Nós não somos heróis que temos que vencer com os nossos superpoderes. Vamos enfrentar uma grande batalha contra o demônio, contra o pecado, contra o mundo e vamos sair de lá vitoriosos. Não, nós vamos lutar. Junto conosco tem uma multidão de irmãos. A graça de Deus habita em nós.
Os sacramentos fazem as nossas forças, é a nossa fonte de energia, mas acima de tudo, o Senhor Jesus está conosco. Ele vai nos transformando, vai configurando o nosso coração ao coração dele. E por causa desta configuração, nós um dia poderemos chegar diante do Pai e dizer: sim, Senhor, eu estou aqui. Venci, Senhor. Eu venci uma vida de muito sofrimento com os meus filhos, com meu marido, com meu trabalho, com a minha igreja, com pecados. Lutei a vida inteira, passei por muitas coisas, mas estou aqui, Senhor, e me apresento hoje diante do Senhor. Todos nós podemos viver isso e poderemos. No último dia, quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar a nossa carne e nós teremos um corpo glorioso, transformado. A nossa alma e o nosso corpo voltarão a ser um só, agora definitivo. O triste dessa história é que aqueles que foram condenados ao inferno, o corpo também vai ressuscitar para o inferno. Aqueles que viveram em Deus serão ressuscitados para o céu. Celebrar a solenidade de todos os santos é com alegria dizer: o meu caso ainda não está perdido, eu tenho chance.